Em cada canto do mundo existe um mistério que nos une: os sonhos. Durante séculos, eles foram considerados mais do que meras imagens passageiras e pensamentos fugazes. Mas quantas vezes paramos verdadeiramente para nos perguntar: os sonhos que temos poderiam ser mais do que simples reflexos de nossos pensamentos, uma distração passageira da mente, um sussurro dos próprios céus? Nossa história começa na humilde vila de Berseba, encravada aos pés das imponentes montanhas de Judá, onde o vasto deserto se estende além do horizonte. A vida aqui é simples campos cultivados, pastos e famílias unidas pelo ritmo das estações. Mesmo assim, neste canto remoto do mundo, há aqueles que caminham com uma pergunta ecoando em seus corações. Um desses homens é Lemuel. Lemuel não era um homem de grande sabedoria, nem conhecido por feitos poderosos ou proclamações grandiosas. Ele era um agricultor, um homem como tantos outros naquela vila, satisfeito com a vida que tinha, embora houvesse um vazio que ele não conseguia ignorar. O coração de Lemuel era como os campos que cultivava, cheio de potencial, mas ansiando por algo mais profundo. Desde criança, Lemuel era um sonhador. Não o tipo de sonhador que imaginava grandezas ou ambições elevadas, não. Mas aquele cujas noites eram preenchidas por sonhos estranhos e surreais. Sonhos que pareciam arrastá-lo para mundos de mistério e maravilha. Algumas noites, seus sonhos eram tão vívidos, tão perturbadores, que ele acordava banhado em suor frio. Mas Lemuel não era de falar sobre seus sonhos. Afinal, em sua vila, discutir tais sonhos renderia zombaria ou perplexidade. Por isso, ele os guardava para si mesmo, descartando-os como meras esquisitices de sua mente. Repetia para si mesmo que eles não significavam nada, que eram apenas sonhos, nada mais. No entanto, lá no fundo, Lemuel não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais naqueles sonhos, algo que ele ainda não compreendia. O que aquelas visões estavam tentando lhe dizer? Uma noite, Lemuel acordou de um sonho estranho. Seu coração acelerado, suas mãos trêmulas, enquanto se sentava na cama. No sonho, ele caminhara por um deserto vasto e infindáveis extensões de areia dourada sob um sol incandescente. O ar era pesado e seco, e o calor parecia emanar do próprio chão. Ele vagara por horas, sem direção ou propósito. No entanto, ao longe, avistara algum brilho no horizonte, algo que o chamava, um rio, fluindo, mas não de água. Não, aquele rio era diferente de qualquer outro que Lemuel já vira. Era um rio de ouro, ouro líquido, reluzente e fluindo com um brilho intenso que desafiava a própria natureza.
Seu coração disparara ao se aproximar do rio, hipnotizado por seu brilho dourado. Estendeu a mão para tocar, mas no momento em que seus dedos estavam prestes a mergulhar na corrente, o rio desapareceu, como se nunca tivesse existido. Lemuel ficou sozinho no deserto, encarando o vazio onde o rio estivera. Sentiu uma dor profunda no peito, uma sensação de perda, mas havia algo mais chamado dentro dele. Um sussurro silencioso que dizia haver algo muito maior em jogo. Ele acordara com o gosto de ouro ainda na boca, sua mente acelerada por perguntas sem respostas. O que aquele sonho significava? E por que ele desaparecera justo quando ele estava prestes a tocar o rio? Essas perguntas o atormentaram por dias, mas Lemuel, como muitos antes dele, as empurrou para o fundo da mente. Ele tinha uma vida para viver, trabalho a fazer. O mundo dos sonhos, afinal, era apenas um mundo de sonhos. Mas os sonhos não pararam. Noite após noite, Lemuel se via atormentado por visões estranhas. Lemuel tentou ignorar, mas sentia seu coração pesado com um propósito que não conseguia entender. E então veio a noite em que os sonhos se tornaram insuportáveis. Os sonhos eram uma mensagem, e agora ele sentia no fundo do coração que precisava buscar respostas. Os dias se arrastavam em monotonia para Lemuel, mas as noites haviam se tornado um tormento. O que antes eram sonhos esporádicos e curiosos transformara-se em visões recorrentes que o consumiam. O rio de ouro líquido que brilhava sob um sol implacável dera lugar a campos de trigo dourado que se desfaziam em pó entre seus dedos. Depois vieram as tempestades, ventos uivantes que o perseguiam através de vales e colinas tão reais que, ao acordar, ele ainda sentia a umidade da chuva em sua pele. Cada amanhecer trazia a mesma agonia. Lemuel despertava com o coração acelerado, o corpo encharcado de suor frio, os olhos ardendo de cansaço. Apenas sonhos, murmurava para si mesmo, esfregando o rosto com as mãos ásperas de tanto trabalhar a terra. Mas no fundo, sabia que eram mais do que isso. Quando tentou compartilhar seu tormento com a família, encontrou apenas incompreensão. São apenas ecos de seus dias, disse sua mãe, acariciando seus cabelos. Preocupe-se com coisas reais, rosnou seu pai, voltando-se para seus afazeres. A solidão desses segredos inconfessáveis pesava mais do que qualquer fardo físico. Nas noites seguintes, Lemuel começou a temer o momento de fechar os olhos. As visões intensificavam-se. Agora, via montanhas desmoronando em silêncio, rios correndo em direção ao céu, figuras sombrias que sussurravam em línguas esquecidas. Algo dentro dele insistia. Esses
não eram meros devaneios noturnos, mas um chamado que não podia mais ignorar. Foi numa noite particularmente clara, sob um céu salpicado de estrelas, que Lemuel tomou sua decisão. Enquanto observava as chamas dançantes da fogueira, lembrou-se das histórias que sua avó contava, de Joseph, que interpretava sonhos faraônicos, de Daniel, que desvendava mistérios divinos. Se Deus falara com esses homens através de visões, por que não poderia estar falando com ele? Antes que o sol raiasse, empacotou um pão seco, um odre de água e seu manto mais grosso. Beijou a testa de sua mãe adormecida e partiu em direção às colinas orientais, onde morava o ancião Eitan, conhecido em toda a região por sua sabedoria e discernimento espiritual. A jornada foi cruel. O sol do deserto queimava sua pele, as pedras afiadas cortavam seus pés descalços, o vento noturno gelava seus ossos, mas cada passo dolorido era acompanhado pela certeza crescente de que estava no caminho certo. No quarto dia de viagem, exausto mas determinado, avistou finalmente o pequeno aglomerado de casas de barro que formavam a vila de Eitan. Ao se aproximar do poço central, viu um homem idoso sentado à sombra de uma oliveira centenária, seus olhos claros fixos no horizonte, como se lessem mensagens invisíveis no ar. Antes que Lemuel pudesse articular uma saudação, o ancião virou-se lentamente e falou com voz que parecia ecoar desde algum lugar muito distante. Você demorou mais do que eu esperava, filho. Seus sonhos devem estar pesando como pedras em seu peito. Lemuel caiu de joelhos, as lágrimas finalmente rompendo as barreiras que havia construído. Por favor, sábio Eitan, implorou, sua voz rouca de cansaço e emoção. Diga-me o significado dessas visões que roubam meu sono e minha paz. O ancião estudou seu rosto marcado pelo sofrimento por longos momentos antes de responder. O trigo que se esfarela em suas mãos representa as oportunidades que você deixa passar por medo ou dúvida. A tempestade que o persegue é o chamado divino, que você insiste em evitar. Seus olhos escuros cintilaram com conhecimento ancestral. E o rio de ouro, meu jovem. Ah, o rio de ouro é o propósito que Deus colocou em seu coração e que você, como um tolo, continua deixando escorrer entre seus dedos trêmulos. Seus sonhos não são acasos, Lemuel. São mensagens de uma fonte superior. E você foi escolhido para recebê-las. Escolhido? Lemuel engasgou. Mas sou apenas um lavrador. O que significam? O que querem de mim? Eitan fitou-o com serenidade. O deserto em seu sonho não é um lugar físico. É o vazio em sua vida. Você vagueia por ele,
buscando algo no lugar errado. O rio de ouro é a promessa divina que aguarda sua fé. Ele não some por ser ilusão, some porque você hesita. Deve avançar mesmo quando parece inalcançável. O coração de Lemuel acelerou. A analogia era clara. Sua vida sempre lhe parecera incompleta, como faltasse algo essencial. Mas como dar esse passo? Perguntou voz trêmula. Como confiar que o rio não desaparecerá? Eitan sorriu, expressão carregada de sabedoria. Fé, Lemuel, não é saber o fim antes de começar. É confiar que Deus o guiará. O caminho pode ser obscuro, mas se ouvir com atenção, sentirá sua direção. Como o rio em seu sonho, as bênçãos divinas muitas vezes se ocultam, mas estão lá. Você deve avançar com coragem. Lemuel calou-se, deixando as palavras do ancião ecoarem em seu ser. Pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de esperança brotou em seu peito. Seus sonhos tinham propósito. O rio, o trigo, as tempestades, tudo significava algo. Mas sonhar não bastava. Era preciso agir, confiar. O que busca não está longe, disse Eitan, olhos cheios de compaixão. Está dentro de você e se revelará a seu tempo. Mas primeiro deve abrir o coração. Crê que Deus fala através desses sonhos e ter coragem para seguir. Lemuel assentiu, o peito ardendo em novo propósito. A jornada seria árdua, mas cada passo o levaria às respostas que buscava. Seguiria o caminho, não importassem as incertezas. Lemuel passou o resto do dia na vila com o coração pesado pelas palavras de Eitan. Quando o céu da tarde se tingiu de púrpura, sentou-se à margem de um riacho silencioso, observando a água fluir. A corrente suave dançava entre as pedras, cintilando na luz crepuscular. Seus pensamentos giravam como as águas diante dele, enquanto os ensinamentos do ancião começavam a criar raízes em sua alma. Pela primeira vez em anos, Lemuel sentiu um despertar interior, uma conexão profunda e inegável com algo maior que si mesmo. Era como se o mundo inteiro se abrisse para ele e ele pudesse sentir a mão de Deus guiando-o, mesmo na escuridão. Nos dias seguintes, mergulhou em reflexão. Passou a orar com fervor nunca antes experimentado. Todas as manhãs, enquanto o sol nascia sobre as montanhas, ajoelhava-se na terra úmida, coração humilde e espírito aberto. Pedia clareza, entendimento para as visões que o atormentavam e coragem para seguir os passos que Eitan lhe indicara. As respostas não vieram imediatamente. Os sonhos continuaram, mas agora Lemuel os via com outros olhos. Já não pareciam fragmentos confusos e aleatórios, mas peças
de um quebra-cabeça que lentamente se encaixavam em sua mente. Numa noite, Lemuel adormeceu profundamente. No sonho, caminhava novamente pelo deserto, sob o calor abrasador familiar, mas desta vez havia algo diferente. Ao longe, o rio de ouro fluía livremente, suas águas douradas brilhando intensamente sob o sol inclemente. O coração de Lemuel saltou. O rio era real, não era miragem, mas agora ele não hesitou. Com determinação recém-descoberta, aproximou-se do rio. Quando chegou perto, as águas douradas envolveram seus pés, frescas e revigorantes, mas quentes com a promessa de algo maior. Ajoelhou-se à margem, mãos trêmulas tocando a superfície da água. Desta vez, o rio não desapareceu. Permaneceu estável e abundante. Quando seus dedos tocaram a água, uma paz poderosa inundou seu ser. E ele compreendeu: o rio não era apenas uma bênção, era um convite divino. A promessa de abundância não material, mas espiritual. O ouro representava a sabedoria que Deus lhe oferecera todo esse tempo. Cabia a Lemuel receber. Lá, naquele momento, soube que sua vida mudara para sempre. O vazio que o atormentara desaparecera. O deserto de sua alma transformara-se em terra de promessas. O rio não era destino, era a própria jornada, um fluxo contínuo de sabedoria divina que o guiaria a cada passo. Acordou do sonho com uma clareza e paz nunca antes experimentadas. A confusão, as dúvidas, tudo se dissipara. Lemuel entendera agora que seus sonhos não eram meros símbolos de medo ou desejo. Eram mensagens de Deus, chamando-o para avançar, confiar e abraçar as bênçãos que o aguardavam. Na manhã seguinte, decidiu voltar à sua vila. Mas não era mais o mesmo homem que partira. Os sonhos lhe deram direção e sabia que era hora de agir. Enquanto caminhava pelos campos de Berseba novamente, Lemuel sentiu o peso da terra sob seus pés, mas também o peso das promessas gravadas em seu coração. Sua vida, antes vazia, agora transbordava propósito. O trabalho que sempre realizara, lavrar a terra, cuidar dos animais, era parte da jornada. Mas agora via com novos olhos. Não era apenas trabalho, era um chamado. O rio de ouro não era para ser agarrado com mãos gananciosas, mas recebido com coração aberto. Lemuel sabia que enfrentaria desafios, que haveria tempestades e desertos pelo caminho, mas, com a sabedoria e força que Deus lhe mostrara, caminharia através deles, passo a passo, confiando que as bênçãos continuariam a fluir. Assim, Lemuel retornou à sua vida, mas não como o homem que fora. Estava transformado, cheio de compreensão sobre seu lugar no mundo.
As visões que antes pareciam enigmas agora eram um mapa claro, guiando-o para o futuro. E ele seguiu esse caminho com fé, sabendo que o rio de ouro, a sabedoria e bênçãos divinas, nunca estaria longe. Estava dentro dele, esperando para ser descoberto, fluindo a cada passo que dava. Os dias transformaram-se em semanas, e a vida de Lemuel começou a mudar de formas que ele jamais imaginara. A tranquila vila de Beersheba, com seus sons e paisagens familiares, já não lhe parecia apenas o pano de fundo de sua rotina. Tornara-se um espaço sagrado, onde o divino lhe falava através de sonhos, visões e sussurros que ressoavam em seu coração. O trabalho na fazenda continuava. Lemuel cuidava das plantações, dos animais e da terra do amanhecer ao entardecer. Mas agora, cada tarefa carregava uma alegria silenciosa. Cada semente era uma oferenda, cada colheita uma bênção. Suas mãos, marcadas por anos de esforço, pareciam agora possuir uma força tranquila, aquela que nasce quando se descobre o verdadeiro propósito. Sua fé não mudara de um dia para o outro, mas cresceu como uma árvore, lenta, constante, firme. O deserto interior que antes o assolava revelou-se, na verdade, como o caminho necessário. Ali, ele encontrara um rio de ouro, não visível aos olhos, mas fluindo de dentro de si mesmo. Lemuel compreendeu que fé não é apenas contemplação silenciosa, é ação, é movimento. Aprendeu a escutar não só os sonhos, mas os impulsos do coração. E com isso, sentiu-se chamado a algo maior do que trabalhar a terra. Sentia que deveria compartilhar o que recebera. Certa noite, após um dia longo, sentou-se com sua família ao redor da fogueira. As chamas dançavam no crepúsculo, projetando sombras nas paredes da casa. Enquanto os outros riam e contavam histórias, Lemuel ficou em silêncio. Seu irmão mais novo, Abel, notou. No que está pensando, Lemuel? Você parece diferente, como se um grande peso tivesse sido tirado de você. Lemuel sorriu, os olhos refletindo serenidade. Tenho visto o mundo com outros olhos. Os sonhos e visões que tive não são só para mim, são para todos. Abel pareceu confuso. O que quer dizer? Lemuel olhou para o fogo, pensativo. Todos passamos por desertos, momentos em que tudo parece sem sentido. Mas mesmo nesses lugares áridos, há um rio de promessa, esperando para ser descoberto. Só precisamos coragem para andar até ele, fé para acreditar. Mesmo sem ver, fez uma pausa. Achei que meu papel era apenas cuidar da terra, mas agora vejo que minha missão é maior, é levar esperança, mostrar que, mesmo quando tudo parece seco, sempre há possibilidade de abundância, sempre há promessa. Sua família o escutava atentamente. Pela primeira vez, Lemuel
viu compreensão em seus olhos. Suas palavras não vinham apenas da mente, mas de um coração transformado pela presença divina, que antes ele mesmo duvidara. Lemuel então começou a ensinar. Falou com vizinhos, agricultores e até desconhecidos. Compartilhou seus sonhos, visões e a fé que o guiara. Falou do deserto como lugar de crescimento, não de desespero. Suas palavras despertavam algo nos outros. Começaram a olhar para suas próprias vidas de maneira diferente. Onde antes havia vazio, agora havia possibilidades. Onde havia cansaço, surgia coragem. E, mesmo sem entender tudo, passaram a confiar que Deus estava com eles. Com o tempo, a fazenda de Lemuel floresceu. O solo antes seco produzia colheitas abundantes. Os animais cresciam fortes, mas a verdadeira colheita não estava na terra, e sim nos corações. A fé de Lemuel se espalhava como luz, alcançando amigos, parentes e estranhos. Tornara-se um farol, guiando outros até seus próprios rios de ouro. Certa manhã, enquanto contemplava o campo dourado pelo sol, Lemuel se lembrou dos sonhos que o haviam conduzido. O trigo que desaparecia, as tempestades, o rio escondido. Todas aquelas visões fizeram sentido. Atravessara o deserto e encontrara o rio. Havia confiado e, em troca, fora abençoado. Ajoelhou-se e pressionou as mãos contra a terra. Agradeceu pela sabedoria, pela jornada e por ter sido conduzido. Sabia que a caminhada ainda não terminara. O rio continuaria a fluir, e a cada novo passo ele andaria pela fé com o coração firme e os olhos abertos para tudo que Deus ainda revelaria. A vida de Lemuel havia sido transformada em algo muito maior. Sua jornada de fé não só o havia mudado, como também tocado profundamente as vidas ao seu redor. A comunidade de Berseba, antes sobrecarregada por lutas e sofrimentos, agora se mantinha unida por uma certeza comum. Mesmo nos tempos mais escuros, existe esperança. Mesmo no vasto deserto, há um rio de promessa que continua a fluir. Com o passar dos anos, Lemuel continuou trilhando o caminho da fé. Seus sonhos tornaram-se fonte de sabedoria e direção para seu povo. Cada vez que falava do rio de ouro, dos campos de trigo e das tempestades que um dia temera, era como se suas palavras soprassem vida nova sobre aqueles que o ouviam. O deserto perdera o poder de intimidar. Agora era visto como um lugar fértil, onde sementes de fé podiam ser plantadas e cultivadas com esperança. Mas a jornada de Lemuel não foi sem desafios. Como todo aquele que anda pela fé, enfrentou momentos de dúvida e provações. Houve estações de escassez, dias em que a terra parecia estéril novamente. No entanto, Lemuel havia aprendido o segredo do rio. Ele não desaparece. As bênçãos de Deus estão sempre presentes mesmo quando tudo parece perdido
esperando para serem descobertas por aqueles que creem. Em certo ano, uma grande seca atingiu a região. Os campos que antes floresciam começaram a murchar e o povo de Berseba se encheu de medo. Mas Lemuel, firme nos ensinamentos de seus sonhos, permaneceu sereno. Reuniu os moradores da vila e os lembrou da promessa do rio do ouro que flui da fé verdadeira. A seca pode ter chegado, disse ele, mas o rio de ouro nunca está longe de nós. Ele habita dentro de nós. Flui através de nossos corações, por meio da confiança em Deus. Não devemos temer, pois o Senhor está conosco. E assim esperaram, oraram juntos, trabalharam a terra com nova esperança. Aos poucos, a seca começou a ceder. As chuvas voltaram, e a terra, mesmo marcada pelas cicatrizes da provação, começou a se renovar. Os campos, antes secos, voltaram a dar frutos, e o povo se alegrou não apenas pelas colheitas, mas pela força que encontraram na fé. Durante todo esse tempo, Lemuel não vacilou. Seus sonhos agora eram pilares em sua vida. Aprendera que os sonhos não deviam ser temidos. Eram mensagens, sinais de Deus, lembranças de que nunca estamos sozinhos. Lemuel aprendeu a ouvir e a confiar nos sussurros divinos que o guiavam, mesmo nos caminhos incertos. Com o passar dos anos, seus cabelos pratearam, suas mãos tornaram-se gastas pelo tempo, mas seu coração permaneceu firme como nunca. Tornou-se um testemunho vivo do poder da fé e das promessas eternas de Deus. Caminhou pelo deserto e agora permanecia em um campo de abundância, sua vida transformada em uma colheita de sabedoria divina. Certa tarde, ao pôr do sol sobre os campos de Berseba, Lemuel ficou sozinho, olhando o horizonte. A terra se estendia diante dele, fértil e repleta de promessas, exatamente como em seus antigos sonhos. Ele havia encontrado o rio de ouro, não um rio de riqueza material, mas um rio de abundância espiritual, de paz, amor e entendimento, que fluía por cada passo de sua jornada. E seria o mesmo rio a guiar seu povo, mesmo após sua partida. Respirando profundamente, Lemuel fechou os olhos e fez uma prece silenciosa de gratidão. A jornada que iniciara fora longa, mas cheia de lições que jamais poderiam ser tiradas dele. O rio de ouro já não era apenas um sonho, era a realidade que ele vivia todos os dias. E enquanto o sol sumia no horizonte, ele sabia, sua história viveria, pois sua vida não se tratava da colheita da terra, mas da colheita da alma. Ele plantou sementes de fé e, em troca, colheu sabedoria divina. E assim como o rio atravessa o deserto sem cessar, o legado de Lemuel continuaria fluindo entre aqueles que ouviram sua história. O deserto nunca foi o fim de sua jornada, foi o início, e no fim, o rio de ouro sempre esteve dentro dele, guiando-o de volta para casa.